Você é um homem que aceita o que vê, porque pensa estar sonhando. Ironicamente, não está muito longe da verdade. Você acredita em destino, Neil? Não. Por que não? Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida. Eu sei exatamente o que quer dizer. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Matrix? Você quer saber o que é Matrix? Você a vê quando olha pela janela, ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo. Depois disto, não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Venha comigo. Isto não é real? O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Este é o mundo que você conhece. O mundo como ele era no final do século XX. Ele existe hoje apenas como parte de uma simulação neurointerativa, que chamamos de Matrix. Você tem vivido em um mundo de sonho. Este é o mundo como existe hoje. Bem-vindo ao deserto do mundo real. O que é Matrix? É controle. Construído para nos manter sob controle. Para transformar um ser humano nisto. Não. Eu não acredito. Não é possível. Eu não disse que seria fácil, Neil. Disse que seria verdade. Pare! Deixe-me sair! Deixe-me sair! Infelizmente, a cada momento que você vai se aprofundando na Matrix, tem a autonegação. Você começa a acreditar que tudo isso não é verdade. Que é ilusão da mente da pessoa que está lhe mostrando esse vídeo. Que jamais você vai pensar como a pessoa pensa. Mas ao passo que você vai conhecendo mais da Matrix, desse mundo
de Satanás, que ele ilude as pessoas, você vai vendo que tudo realmente tem um fundamento. Que tudo aquilo realmente é verdade. Ao passo que você vai conhecendo, vai vendo os fatos, você vai vendo que aquilo é verdade. E ao pouco vai despertando a sua mente para a realidade que as pessoas do mundo vivem preso nessa situação de dinheiro, bebidas, festas, tudo para esconder um vazio que existe dentro do homem, que é a grande questão, a pergunta da humanidade. O porquê estamos na Terra? Qual o motivo, qual o sentido da vida? E é isso que a Matrix não quer que você veja ou venha entender. Porque ao passo que você vier a entender o porquê você está na Terra e qual o sentido da vida, você vai ficar livre de todo esse mundo criado para sufocar e não deixar que você venha pensar. Sabemos que desde o início, a serpente, Satanás, ele mentiu para Eva e continuou mentindo ao decorrer dos tempos. E assim também, o próprio Cristo, o Messias, fala que ele é o pai da mentira. E ele só tem um objetivo, mentir. Ele é que governa esse mundo. Ele sendo governante desse mundo, ele não quer que você veja a verdade, para que você não saia da Matrix. Mas continue o vídeo, você vai ser liberto. Matrix é um sistema, Neo. Esse sistema é nosso inimigo. E quando está lá dentro, o que vê? Executivos, professores, advogados, carpinteiros. As mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas até que o façamos, essas pessoas continuam sendo parte do sistema. E isso as torna nossas inimigas. Deve entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. Estava me ouvindo, Neo? Ou estava olhando para a mulher de vermelho? Eu estava... Olhe de novo. Congele. Se você não é um dos nossos, é um deles. No século XV d.C., uma teoria chamada heliocentrismo afirmava que era o Sol e não a Terra o centro do universo, por contradizer a palavra de Deus. Ironicamente, o defensor da teoria do heliocentrismo era um devoto diácono de Frauenburgo, na Polônia, chamado Nicolau Copérnico. Ele administrava a catedral, coletava impostos, cuidava dos doentes e, nos intervalos, estudava astronomia. Copérnico ficou intrigado pela complexa mecânica celestial de Ptolomeu. Mas encontrou uma solução inteligente. Quando retirou a Terra do centro do sistema solar, e a substituiu pelo Sol. Copérnico também afirmou que a Terra rotacionava dando uma volta completa em torno do próprio eixo a cada 24 horas. Não era o céu, e sim a Terra que se movia. As estrelas que mudavam de lugar no céu a cada noite eram apenas uma ilusão criada pela rotação da Terra. Em 1727, poucas semanas antes de sua morte, um dos homens mais famosos da época está ocupado queimando caixas cheias de seus manuscritos.
O que poderia haver ali para ele querer destruir tão desesperadamente? A data da batalha final? Os ingredientes da pedra filosofal? Talvez até a chave da vida eterna? Esse homem foi o pai da ciência moderna. Ele descobriu os segredos da gravidade. Mas parece que maçãs caindo não estavam no topo de sua lista de prioridades. Ele passou a vida estudando secretamente a arte milenar da alquimia, códigos na Bíblia e o momento do fim do mundo. Ele era capaz de ser absolutamente centrado em alguma coisa e obcecado. Ele era uma figura grandemente contraditória. Por que tanto segredo? E o que ele tinha a esconder? É o que vamos saber ao abrirmos os arquivos confidenciais de Sir Isaac Newton. O ano é 1661. Com 18 anos, o jovem Isaac Newton deixa sua casa para cursar a Universidade de Cambridge. Rob Iliffe passou mais de 25 anos estudando os manuscritos de Newton. Em dado momento, no início de 1664, ele assiste a palestras matemáticas de Isaac Barrow. E fica bem claro que, mesmo tão moço, ele é capaz de fazer pesquisas totalmente independentes e originais. Durante os 2 anos que passa ali, ele inventa o cálculo. Faz grandes descobertas sobre a natureza da luz e a fatídica maçã supostamente cai, fazendo-o criar a teoria da gravidade. Newton é muito reservado e não tem interesse em partilhar sua obra com o mundo que viria a se para a Royal Society, explicando exatamente por que Hooke está errado e ele certo. Insultos são trocados até que Newton finalmente se cansa. Ele volta para seu próprio mundo e anuncia que não publicará mais nada. Mas seu trabalho científico não é tudo o que ele está mantendo em segredo. Durante anos ele vem se interessando por um trabalho mais misterioso com o dragão, o verme venenoso e o sangue do leão verde. Graças ao seu isolamento recuperado, ele pode agora se concentrar nessa prática ilegal. E é exatamente o que ele faz. Ele se torna um alquimista. A alquimia é a prática milenar da busca por tesouros lendários, tais como a pedra filosofal, que poderia transformar metais básicos em ouro. Na época de Newton, isso é visto como uma bobagem, mas ele fica obcecado, com frequência se esquecendo de dormir ou comer enquanto os metais queimam em seu cadinho. A alquimia para Newton continha o potencial para conhecimentos secretos. Ele lia obras de alquimia, fazia experimentos, e isso é bem diferente dos princípios da revolução científica, onde você estaria aberto para a sua ciência. Uma década mais tarde, o trabalho secreto em alquimia de Newton sofre uma interrupção quando o famoso cientista Edmund Halley reacende o interesse de Newton na ciência com discussão científica. É obcecado por códigos secretos e profecias da Bíblia. E isso poderia lhe custar o emprego, ou mesmo sua vida. Nos últimos 20 ou 30 anos, temos uma imagem de Newton que está muito interessado em ideias religiosas. Ele decide que vai fazer pela teologia o que ele fez pela matemática e pela física. E como protestante radical, passou no protestantismo normal radical por algo muito anormal. Ele precisa passar 5 ou 6 horas todos os dias em estudos religiosos. Ele escreve mais sobre as escrituras do que sobre ciência e alquimia combinadas. A obra de Newton sobre estudos bíblicos é o exame dos primeiros textos religiosos e sua dissecação. Ele tem uma mente analítica e gosta de examinar os registros da Igreja e a Bíblia. Newton é particularmente obcecado pelo Livro das Revelações e crê que ele contém informações secretas sobre o fim do mundo. Para Newton, existem pessoas, incluindo ele mesmo, que conhecem a verdade e são sempre perseguidas. Às vezes martirizadas, às vezes exiladas e às vezes têm de manter sua obra em privacidade. Mas no final, quando chegar o dia do julgamento final, essas pessoas herdarão a terra. No conceito newtoniano,
A gravidade é vista como uma força de atração, e descrita da seguinte maneira: dois pontos materiais se atraem mutuamente com forças cujas intensidades são proporcionais às suas massas e, inversamente proporcionais ao quadrado da distância que os separa. Pela teoria da relatividade geral, a gravidade não é uma força, mas sim um efeito da curvatura do tecido tempo-espaço. Esta curvatura seria causada pela presença de objetos massivos e seria semelhante a uma depressão, ao redor da qual os objetos menos massivos deveriam orbitar. Nas duas principais teorias que se propõem a explicar o fenômeno da gravidade, a massa exerce um papel fundamental, porém, nenhuma delas faz distinção quanto ao tipo de massa, ou seja, nas teorias aceitas, massa é massa. E não importa o seu tipo, somente a quantidade. Porém, vamos analisar melhor esta cena. Aqui vemos que existem alguns objetos sólidos, um líquido e um gás. Será que tudo aqui está sendo atraído com a mesma intensidade? Este é o Zeppelin, um monstro de 14 toneladas, que só voava quando estava com seu balão cheio com gás hidrogênio ou hélio, e podia atingir uma altitude máxima de 4.800 metros. Quando estava com seu balão vazio pesava 8 toneladas, porém, mesmo com massa menor, não saía do solo nesta condição. Também não voava se o seu balão estivesse cheio com qualquer outra substância que não fosse os gases hidrogênio ou hélio, ainda que fosse a mesma quantidade de massa de um destes dois gases. Neste experimento simples temos uma tangerina com casca e outra sem casca. Vamos ver o que acontece quando colocamos as duas em um recipiente com água. Note que a tangerina com casca, isto é, com massa maior, flutua na água, enquanto a mesma fruta, quando está sem casca, ou seja, com massa menor, afunda. Esta água prateada é na verdade o elemento químico mercúrio, Hg. Por ser um metal líquido, o mercúrio possui a maior tensão superficial dentre todos os líquidos e também uma das maiores densidades entre todos os elementos químicos. Sua densidade é tão grande que mesmo esta munição de calibre .50 pode flutuar como um pedaço de madeira flutua na água. Também esta bola de metal de 200 gramas boia no mercúrio como se fosse uma bola de ping-pong flutuando na água. Assim como peças metálicas ou ainda ferramentas usadas pelos mecânicos de automóveis, também conseguem boiar na superfície do mercúrio. Este experimento reproduz o funcionamento de um submarino. Aqui só há uma garrafa com água com um objeto flutuante dentro. Ao apertar a garrafa, sua pressão interna aumenta e comprime o ar dentro do objeto flutuante. Isto aumenta a densidade do objeto e ele afunda. Ao soltar a garrafa, a pressão interna diminui, o ar se expande e com isso a densidade do objeto diminui e ele volta a boiar. Talvez você já tenha percebido que o Zeppelin, a tangerina, o mercúrio e a garrafa submarino contradizem o conceito de gravidade. Na verdade, não só eles, mas todos os comportamentos de subir ou descer, nestes experimentos e também na natureza, só são acertadamente previstos quando se leva em conta a densidade do objeto, comparada à densidade do meio em que ele se encontra. Este comparativo é conhecido na física como densidade relativa. Curiosamente, também recebe o nome de gravidade específica, certamente para iludir e confundir as mentes com a ideia de que a gravidade é responsável pelo subir ou descer dos objetos, sem que se possa de outra forma relacionar a gravidade com o subir ou descer dentro da atmosfera. De acordo com o site grupoescolar.com, a densidade do corpo humano é de
1.010 kg por metro cúbico, um pouco superior à densidade da água. A densidade da água doce é 1, e da água do mar é 1.025, por isso, somos capazes de boiar no mar, com mais facilidade do que em piscinas. Segundo a atmosfera padrão internacional, a densidade do ar atmosférico ao nível do mar e a 15 graus Celsius é de 255 gramas por metro cúbico. Esta densidade tão baixa é a razão pela qual somente outros gases podem flutuar naturalmente em nossa atmosfera, sendo quase impossível que uma substância sólida ou líquida possa apresentar densidade tão baixa a ponto de poder flutuar no ar atmosférico. Pelo mesmo motivo, nós seres humanos não podemos pretender voar ou flutuar. Isto só é possível com auxílio de equipamentos que promovam empuxo mecânico ascendente, e flutuadores, a exemplo de mochilas foguete, ou asas delta. Também é importante compreender que isto não tem relação com o peso, ou massa. É a nossa densidade relativa à densidade do ar, que não nos permite voar, pois a diferença entre estas duas densidades é gigantesca. Para facilitar a compreensão, vejamos o caso do cargueiro Emma Maersk, atualmente, o maior cargueiro do mundo, que é capaz de transportar 375 mil toneladas, flutuando pelos oceanos. Agora pense em uma bolinha de vidro, ou bolinha de gude. Elas em geral pesam umas poucas gramas, porém, nunca vamos ver uma destas bolinhas flutuando na água. You